Olá pessoal, aqui mais um podcast gravado de uma conversa do bate-papo bem legal. E hoje quem chamou ali, quem marcou comigo para trocar uma ideia foi o Bruno Arena. A gente estava se conhecendo na rede social, no LinkedIn, que é o único que eu tenho, né? A única rede que eu tenho. Mas enfim, chamou ali e queria conversar ali sobre o dia a dia, os desafios de design, né, os desafios de processos, os perrengues do dia a dia, assim, coisas que talvez tornem o nosso trabalho ali, o nosso dia a dia um pouco mais eh, problemático. Então, vamos ali conversar, ou entender um pouco melhor sobre o que ele está pensando sobre isso, quais são os perreios do dia a dia dele, e também trocar uma ideia aí sobre algumas percepções sobre nosso cenário de UX, de design, de product design. Vamos falar ali com ele. Tudo bom? Tudo jóia. Maravilha. Conta aí, me fala um pouco sobre o seu contexto, porque a chamada lá foi Desafios de Design UX. Me conta um pouco sobre o seu contexto, me fala um pouco. Legal. É, Meu nome é Bruno, eu tenho 36 anos. Eu sou formado primeiramente em publicidade, né? Então a minha primeira formação, minha graduação é como publicitário. E depois de passar algum tempo trabalhando com publicidade, eu senti que não era muito o ramo de atuação que eu queria. E eu fui procurando novas áreas e encontrei o UX, né? E eu fiz a migração de carreira uns 4 anos atrás, foi quando eu tomei essa decisão. E há uns 3 eu estou trabalhando eu tô trabalhando em uma empresa de tecnologia como Product Designer, né? Então, um pouquinho da minha trajetória aí. E da questão de desafios, assim, tem muitos, assim, porque é uma área meio que recente, né? Se a gente for considerar o histórico aqui no Brasil. E por ser uma área meio recente e algumas pessoas ainda têm uma noção meio distorcida do que o UX e o design de produtos pode trazer, então acaba sendo, em muitos aspectos, até meio desvalorizada, assim. Então, a gente passa por alguns desafios aqui na empresa onde eu trabalho, então eu já testemunhei alguns, assim, principalmente em questão de tomadas de decisão de stakeholders, que acaba sendo feitas, como você tinha citado lá no LinkedIn, a moda caralho. Então, já passei por várias situações, assim, e é bem difícil de convencer essa situação dos stakeholders, assim, mostrar que o UX pode trazer, sim, resultados para o negócio. Então, é um pouco do aspecto que eu tenho vivenciado desde então. Joia. Bom, eu peço para ter um pouco de contexto logo de início, até porque assim, a gente não se conhecia antes, né? Então, primeiramente, prazer, né? Depois de se conhecer. E para entender um pouco o cenário, assim, cara, é triste. É foda. Porque assim, o cenário de design basicamente é o projeto, né? O projetista colocando uns passinhos para trás quanto às definições primeiro, né? O projetista, ele vai trazer consigo a carga metodológica para que um percurso, com métodos nesse percurso tragam, digamos assim, um embasamento para que dê o menos errado possível, pelo menos traga algumas experiências, tragam dados, traga uma das formas de se tentar resolver o problema que foi demandado, né? Exato. Mas a forma como é percebido esse trajeto, assim, ele, digamos assim, cara, vai passar pela descrença de projetos, vai passar pela descrença da educação, vai passar pela descredibilização, pelo fato de quem está do outro lado não conhecer sobre metodologia, não é nem sobre os métodos de design. Estou dando bastante passos para trás, justamente para dar, nossa, uma visão geral para que a gente consiga discutir em cima disso, né? Então, às vezes, não tem um arcabouço teórico e prático suficiente para se engajar quando o discurso é metodologia, quando é projeto, quando é validação, né? Validar uma ideia, o que é validação, o que é verificação, o que é um teste. Então, essas definições acabam ficando muito alheias para quem ainda não está nesse cenário
ou para quem não teve contato, ou para quem realmente nega a existência. A gente tem negacionista de tudo, cara. A gente tem negacionista de metodologia, né? Digamos que essa galera que tá meio que faz as coisas muito amada a caralho, em algum certo nível, talvez possamos encaixá-los no negacionista de método, né? Talvez seja Exato, um exato. nova categoria aí. E isso, infelizmente, é muito comum, porque a movimentação da área de inovação, a movimentação, inclusive, trazendo até um histórico, assim, o que que eu tinha visto nos últimos, sei lá, 10 anos, assim, a crescente discussão sobre inovação. Inovação é um negócio que tem que estar no meio de alguma frase, principalmente se for um empreendedor de palco, tem que estar a inovação tem que começar na frase e tem que terminá-la. É um Mas, checklist, né? Tem uma lista de pré-requisitos para fazer essa conversa, e daí a inovação tá lá nos itens para marcar quando for fazer o discurso. Exatamente isso. justo. Só que aí vem um pré-embasamento que eu percebi em vários discursos, porque eu passei um bom tempo dentro desse cenário de inovação, digamos assim, e que é um cenário de inovação que é lá de Pernambuco, né? Eu sou de Pernambuco, embora eu esteja em Santa Catarina desde 2018. Lá eu frequentava muito o Porto Digital, a área de inovação lá é efervescente, fala bastante, e é bastante. Tem muitas coisas que são bastante experimentais lá, bastante realmente inovadoras. Porque o Porto Digital nasceu justamente de cientistas, né? Os cientistas da Federal de Pernambuco, alguns se reuniram e fundaram lá um rolê lá que virou o Porto Digital. Então, a experimentação, a coisa de tentar realmente usar o manual de Oslo como um guia, assim, o que que é inovação incremental, o que que é inovação disruptiva e tal, essas coisas meio que até eles pegam no pé até certo ponto sobre by the book, peraí, isso aí não é inovação, isso é invenção, isso aí não é inovação, é só colocar uma capa diferente no banco do carro, isso não é inovação e tal. Uhum. Mas eu escutava muito isso lá. E o que eu mais escuto, e que colocando, fechando esse parêntisão, o que eu escutava quando fala-se em inovação, traz-se a tentativa de embasar com o Eric Rice. Só que a forma como eu já vi tentando se interpretar Eric Rice está meio distorcido. Assim como existem pessoas que vão ter seus graus de interpretação, pessoas que vão interpretar de formas diferentes, a gente vai ter outros livros também de outras religiões e outros livros, outros manuais, inclusive. Se pegar uma pessoa que tem o certificado do PMI, ele certamente vai encontrar algumas pessoas que vai interpretar o PMBOK de forma diferente, embora tá escrito o que quer fazer, mas ele vai interpretar. Então, ele tenta embasar da forma meio errada. O que eu quero dizer com todo esse rolê? Quando fala sobre o testar rápido, o testar logo, o fazer pequenas entregas, a forma como ele fala, inclusive, que conseguiu testar uma demanda lá e tal, tem uns graus de interpretação meio errados e acaba sendo colocado na prática como justamente a moda caralho, que passa por cima de todo o método, não se preocupa como é que mede isso não, só bota na rua e pronto. Geralmente, o método mais impactado por esse processo é o de pesquisa, né? Então, é uma coisa que a gente batalha na empresa, porque já tem uma certa dificuldade em entrar em contato com clientes para fazer esse processo de validação, de testar hipóteses e tudo mais. Então, até esse aprendizado fica meio falho. E aí a gente tem esse gap também com relação ao posicionamento dos stakeholders, né? Que é tipo, beleza, vai demorar muito tempo essa pesquisa, já vamos partir para ideação, já vamos fazer as coisas aqui e entregar. E daí quando a gente vai ver o produto tá com 75 features diferentes, o usuário não consegue se guiar, e aí a gente fica batendo cabeça. Então é um processo bem desgastante em muitos aspectos. Sabe o que é pior? Não sei se é pior, mas tá no mesmo nível ali da pressa, né? Não, vamos fazendo, não, vamos colocar. Vai demorar muito para fazer uma pesquisa. O que tá no mesmo nível eu sei o que eles precisam. Sim, sim. Isso é uma frase que eu escuto a cada, sei lá, cada 2 sprints eu tô ouvindo alguma coisa desse sentido. Então
Não, não, se eu usasse um produto assim, eu não gostaria que isso tivesse aqui, mas, pô, você não é o, você não é o usuário, né? Então não dá para basear todas as decisões nesse achismo, né? Mas no fim é o que acaba acontecendo, né? Porque a gente também fica meio preso ali pelas decisões, né? Então é também um cenário bastante delicado, né? O que eu trago de experiência, que eu pratico no meu dia a dia, que é assim, como eu comecei aquele raciocínio filosófico lá, a gente tenta trazer indícios tal para uma possível solução. É justamente o que eu tento centrar no meu dia a dia é como é que eu embaso de uma forma, eu trago uma forma de resolver aquele problema, uma das formas de resolver aquele problema, ao meu ponto de vista, mas eu não vou decidir se é aquilo que vai para frente. Eu preciso levantar as características, os requisitos, as problemáticas os facilitadores que aquela minha forma que eu estou propondo vai trazer, e aí deixo tudo muito claro, tem que trabalhar a comunicação para que os decisores consigam absorver aquilo que eu trouxe e tomar a decisão. Se a decisão é, não gostei, tinha que ser com a borda azul e o centro laranja. Beleza, tranquilo. Eu trouxe aqui a teoria das cores dizendo que o negócio não vai ser tão bem percebido. Vão achar que é um negócio, vão achar que é fake. Mas você está dizendo que é isso que o público quer. Cara, o meu trabalho termina no momento que alguém tem que tomar a decisão sobre ele. E é tranquilo, é isso que eu trato no meu dia a dia como terapia, assim, sabe? Não preciso me preocupar com o final das coisas, porque não sou eu quem decido. Óbvio, e depois alguém vai cobrar, dizer, não, mas aí o designer não fez daquele jeito, tinha que ter feito de uma forma diferente, porque aí eu tive que tomar a decisão. Pois é, cara, então, sabe aquele tempo de pesquisa que eu falei que precisava? Então, não teve, né? Então, assim, o designer não pode ser culpado por um tempo que foi tirado dele, por um método que não foi conseguido ser aplicado, porque a decisão não foi do designer, a decisão foi do tempo e escopo. Quem determinou o tempo foi vocês, quem e o escopo também, né? Determinou o escopo e determinou o tempo. Você cortou o meu tempo. Então, alguma coisa tem que entregar realmente faltando. O embasamento ficar faltando de alguma forma. Até quando tem esse brinca, né? Esse negócio de trouxe um botão colorido diferente, é assim que eu quero, tem que colocar 5, 7 botões um em cima do outro, porque eu acho que dá. Se eu fosse o cliente, você falou bem isso, né? Se eu fosse o cliente, por exemplo, eu iria gostar de ver tudo aqui assim, com esse botão. Eu consigo apertar com o meu dedo ali, cabe no botão. Aí tá tipo meio milímetro assim o botão na tela. Não, mas dá pra colocar mais uns 3 do lado, assim. Se eu fosse o cliente, eu ia gostar de ver tudo aqui. Cara, beleza. Tá tranquilo demais, assim. Só que eu não sou cliente, nem você é cliente. Quando der errado, velho, a gente só vai fazer de novo, e é dinheiro da empresa que vai sendo consumido. Infelizmente. E aqui, até para trazer um cenário aqui do meu contexto, é, é uma coisa até que eu já andei questionando, assim, porque eu ainda fico muito preso a essa questão, assim, dos princípios de UX serem mais seguidos mais à risca, assim. Não, assim, não de não ser maleável, né? Isso eu tento ser, até porque você precisa ter essa soft skill também, né, de negociação, então você vai ter que falar com muitos times, você vai ter que convencer stakeholders, então é um processo bastante complicado. Mas, nesse diálogo que eu andei tendo ali com o pessoal, foi uma coisa que é um ciclo que acaba se repetindo na empresa onde eu tô. A gente passa a gente divide lá em quarters, né, então que são os períodos de 3 meses. 3 quarters fazendo os três primeiros não, os 3 quarters, né, do ano, a gente passa desenvolvendo feature, e aí esquece de validar, ou às vezes não dá tempo, enfim, ou vai na moda caralha, como a gente está falando. E aí acontece um fenômeno no quarto quarter, que é tipo, a gente ficar num war room porque o produto não está desempenhando. Então, meu, É um quarto para arrumar os 3 anteriores. exato, nossa, então é um negócio assim que me deixa muito puto, porque é, pô, a gente tem esse tempo, a gente pode fazer isso, né? A gente tá lá para isso. Nós, os designers, eu tô numa equipe sou eu e mais 2 designers no time, né?
E a gente atua com bastante produtos também, né? É uma plataforma que tem várias soluções voltadas para o mercado de crédito. Então, assim, tem soluções lá que a gente quase nem atua, porque eles focam tanto em uma solução específica e eles esquecem de melhorar o restante do processo. E aí só vão se preocupar com isso quando começa a acender o alerta ali dos clientes. Então a gente fica correndo atrás do próprio rabo. Mas eu digo assim, cara, eu digo até que óbvio que não é saudável, isso não é rentável, não é sustentável de nenhum grau assim, mas eu digo que são aprendizados até que em algum momento se para poder computar. Infelizmente vai se computar quando está dando muito prejuízo, né? Mas esse, esse correr atrás do tempo lá depois, como está feito, me remete à falta realmente de talvez uma percepção de vários stakeholders diferentes, né? Nem centrando em gerente, nem centrando em PM, nem nada, mas de vários stakeholders diferentes sobre do processo como um todo de às vezes como é que fala? A ansiedade de aproveitar um timing de mercado, tá? A gente tem que aproveitar o timing para poder lançar aquela feature lá, tal. Beleza, mas vamos se resgatar uma interpretação que talvez seja uma boa do Eric Rice. Vamos pensar assim, ó. Cara, o que realmente faz sentido para esse momento e que a gente consegue testar com o mínimo de recurso possível? Porque se a gente fizer com o mínimo de recurso possível e conseguir vender, a gente vendeu. Porra, vendeu e o negócio consegue parar de pé se vender só aquilo ali. Ó. Pelo menos aquela funcionalidade, ela vai conseguir parar de pé se a gente fizer só aquilo, aquele público consumir e a gente conseguiu validar o âmago da história, ali, o cerne da temática, do problema ali que a gente está tentando aproveitar o time de mercado, né? E aí talvez essa percepção do o que realmente a gente está tentando resolver fique meio que de lado e se colocar assim, como é que a gente consegue resolver todos os problemas do mundo nesse momento? Não é só aquele lá que fez com que a gente acendesse um alerta de que precisamos aproveitar o time de mercado para vender tal coisa. Parece que temos que aproveitar para vender tal coisa e todo o resto de ideias que a gente tiver também. Mesmo que não seja o momento. Parece que é isso, é a falta da percepção do que a gente está resolvendo. E muita coisa que também chega. Eu não sei como é que funciona o processo para você, mas aqui a gente acaba sofrendo muito a influência do pessoal do time comercial. Então, assim, demanda do time comercial que chega e fala: putz, se o produto tivesse tal funcionalidade, um cliente se interessaria, né? E aí fica enviesado, de repente, pelo MRR do cliente, pela mensalidade, porque lá a gente funciona com planos com mensalidade, né? E aí cria-se um backlog tão gigantesco para muita coisa e no meio desse processo a gente fica naquela encruzilhada, né? Tipo, tem coisas aqui que a gente poderia validar para ver se faz sentido ou não. E tem coisas aqui que acabam passando e aí a gente tem que pensar em alternativas para botar essa funcionalidade no ar. Então é só um pouco do contexto aqui que eu passo na empresa com alguma frequência. Isso é frequente em lugares, sabe, por onde eu passei, que é assim, quando você falou do MRR, eu achei interessante porque uma hora a conta chega e esse cliente não paga ela. E aí é quando vem o aprendizado, né? Putz, a gente passou esse tempo todo, tal, não sei o que, agora como é que sustenta a manutenção daquela feature que agora está impactando outros lugares, não sei o que. Já vi outros lugares acontecer algo similar, que uma hora a conta chega, e quando chega alguém, aí se mexe uma cultura, um ecossistema, para que comece a pensar mas num sentido de enxugar realmente em algum momento. Não enxugar enquanto a pessoal, enquanto recurso, mas enxugar enquanto as ideias mesmo que valem a pena colocar para frente. Eu já vi em cenários, já vivenciei inclusive em cenários. Só que quando eu cheguei em alguns cenários assim, já estava com uma percepção melhor. Né? A pessoa já estava nesse nível de interpretação assim de que temos que pensar bem
quando a demanda vem ali dizendo, eu preciso que tenha tal coisa na tela. Eu digo, opa, peraí. O povo já estava interpretando assim, tá, peraí. É esse cliente e mais quantos vão usar exatamente essa função aí? Mas esse cliente um, um ticket médio muito alto que ele gasta com a gente e tal, não sei o que, a gente tá. Aí a gestão da época pensa assim, tá, beleza, mas ele vai parar, ele vai cancelar o nosso contrato se a gente não fizer isso? Tá, não vai cancelar, tá, mas quanto de porcentagem com todo assim vai aumentar se a gente fizer só para ele? Vai aumentar tanto. Não faz porque então, ele vai chorar, vingar, a gente vai dizer que infelizmente não temos como desenvolver isso para o momento, é isso. Aí o discurso acaba se moldando em algum momento, mas isso é um passo evolutivo, talvez, assim, demora um bocadinho, às vezes demora um bocado, muito mesmo, vai ter que conviver até lá, mas uma hora chega, porque a conta uma hora chega. E se as contas, a conta, na verdade, chega a quase todo momento, se é uma coisa que vence é o boleto, né? Aí uma hora ele vai vencendo, só que vai ter uns momentos intermediários, filosofando aqui, tem uns momentos intermediários que a conta vai chegando, vai ficando de qualquer forma insustentável, mas a percepção de como lidar com esse problema, às vezes não é ainda no nível gerencial, estratégico desse exemplo que eu dei agora há pouco. Ainda é do tipo, não, a gente tem que enxugar de alguma forma. Vamos demitir galera, ou vamos enxugar o processo, ou vamos diminuir o tempo, porque aí a gente entrega mais rápido e pelo menos a gente já ganha logo o dinheiro mais rápido, e aí cobre logo esse custo. Aí, no meio do caminho tem essa movimentação intermediária, eu acho, assim. Até chegar lá num ponto de pensar assim, tá, ninguém desenvolve nada se a gente não tiver indícios de que o caminho é aquele. Né? Eu cheguei num projeto um tempo, não é agora, mas faz 5 anos, mais ou menos. Eu cheguei num projeto, tive a felicidade de ver esse cenário que eu comentei agora em transformação, mas de ver ter contato com o pessoal de histórico lá, de como é que era antes e tal, e cheguei num ponto, em um projeto específico, que estava em outro ponto já de maturação do negócio, que era, não existia nem programador no projeto quando eu cheguei. Então era tipo, galera, a gente só contratou as pessoas que vão pensar sobre o projeto. Primeiro, é isso. Se vocês conseguirem materializar uma coisa que alguém programe, show, aquilo vai ser o MVP. E foi assim, sabe? Processo de discovery, entendendo, validando, desenhando, testando com um prospect aqui, com a lista de usuários que seriam usuários finais também e tal. Conseguir ter esse momento ali. Cara, isso foi um momento em 15 anos de carreira. É triste, né? É triste porque ali, voltando um pouco na filosofia, eu acho que você falou que a conta chega toda hora. E assim, do meu ponto de vista, das minhas experiências, o boleto que mais é cobrado é a taxa de churn. Porque, assim, quando você pega a taxa de churn e você vai ver as motivações dos clientes, você fala assim, puta, tem coisa errada nesse processo todo, né? E aí o produto é a interface do usuário ali com a empresa. Se a interface do usuário com a empresa já é complicada, então o relacionamento dele com a empresa também vai ser complicado. Então, assim, o churn é o maior indicativo e é o boleto mais difícil de pagar porque mexe na estrutura da empresa, né? Na estrutura financeira, principalmente. Então, voltando um pouco no aspecto filosófico, acho que para mim esse é o maior indicativo, assim. Então, ter essa questão da taxa de churn ser altíssima e você não consegue reter o cliente ali no produto é algo que são 2 indicativos assim que são inegáveis. É a hora que você precisa parar e falar, tem coisa errada e a gente precisa rever todo o processo. Pois é, aí esse ponto que é interessante pensando sobre métricas e o que fazer com elas, né? Que quando você fala sobre, o churn é um indicativo justamente que deveria ser o que alimenta o próximo quarter, ou o próximo período de estratégia, assim, trabalha com OKR, a gente pode fazer uma projeção do como é que vai ser o nosso ano, baseado nesses indicadores do ano passado, ou o próximo quarto é baseado nesse indicador do quarto anterior, que assim, cara, você tá dando churn.
Quais são as razões? Escrito? Olha isso. Se não está escrito, olha aí a meta do próximo quarter. Coletar indícios de churn, né? Exato. Vamos ver o que está dando churn. Até nesse levantamento, assim, pelo menos no nosso caso, a gente tem o processo ali com atendimento, que é o atendimento e CS, normalmente, que eles fazem esse processo de retenção. E aí você vai investigar as justificativas que eles dão no ticket que está aberto ali, é falta de uso, falta de aderência ao produto. Daí você fala, pô, não é possível, cara. Não é possível que baseou só nisso. A gente tentou tantos meios para estreitar essa relação, sei lá. E outro que me chama muita atenção, principalmente no meu caso, é quando o cliente alega custo. Porque custo é um negócio muito doloroso, né? Você fala assim, porra, como é que o cara usa o produto e daí ele fala assim, putz, eu não vou usar por causa do custo. A galera também não se aprofunda, isso que é a parte mais difícil. E aí você pensa assim, caramba, o cara optou por cancelar um produto que ele utilizava por conta de custo, mas será que realmente foi o custo ou ele não estava enxergando o valor naquilo que o produto oferecia? E aí, cara, é um processo que a gente tem que bater a cabeça para tentar solucionar. Pois é, que esse ponto também da falta de aprofundamento de lição pega muito pra gente que tá na área de projeto, porque a gente fica meio sem insumo. Fazer, galera, então, o pessoal tá cancelando, o que a gente tem que fazer? Aí as vozes da cabeça de que ainda não tá na maturidade de gestão, pega assim, então, tive uma ideia. E se a gente fizesse uma feature que no módulo mostrasse uma mensagem na tela, que quando ele tirasse o mouse, aparecesse um pop-up e falasse para ele quais são os benefícios que ele tem no sistema. É assim que a gente vai eliminar o churn. Cara, é como se você tivesse uma câmera no meu ombro, assim, testemunhando tudo que eu vivencio, porque o discurso é igualzinho. E assim, toda vez que eu escuto assim, são vozes da minha cabeça, é porque vem alguma merda que não faz nenhum sentido para aquela circunstância, mas você vai ter que fazer porque é a opinião do stakeholder. E aí você fala, caramba. Eu cheguei num nível, e não faz muito tempo, foi essa semana, que a gente tinha foi aberta uma task onde o stakeholder, imagina alguém tipo C-level, assim, fez o protótipo, entre aspas, tipo, tirou um print e colocou um texto para subir como história no backlog. Aí você fala assim, caramba, né? O que eu vou querer da minha vida? Eu vou virar figurante em novela da Globo, vou virar dançarina do Faustão, porque é impossível se o stakeholder tá parando o horário dele para fazer protótipo, porque, alguma coisa tá muito errada nisso tudo. Pois é, até entrando na polêmica da quinzena, né? Mas assim, parar para poder tirar algo da cabeça não é nem o complicador. O complicador é que isso já virou a demanda, né? Não virou um ponto de discussão, virou a demanda. Exato. Porque se a pessoa que tem a incumbência de pensar em estratégia, pensar no negócio, pensar numa linha de negócio, dependendo de como é a divisão da estrutura, né? Quer ver se tem algumas camadas, né? Já trabalhei em lugar que por dia, assim, eu tinha que lidar com 5 lideranças diferentes, assim, de vários níveis, que tinha a liderança da linha de negócio, tinha o gestor dos PMs, tinha o PM, tinha o Product Owner e tinha o Tech Lead. Então, assim, tinha que lidar com todos esses, e um dos produtos, eu cuidava de 2. Tinha que lidar com toda essa galera. Então, se esse pessoal que está nessas outras camadas tendo que olhar para a estratégia, tendo que olhar para o negócio, de fora para dentro, inclusive, nem que seja macroeconomicamente, assim, alguns vão ter essa incumbência, inclusive, vai chegando a nível de pensar mais na microestratégia de curto prazo. Cada um deles vai ter seu problema para cuidar. O Tech Lead vai ter que estar preocupado com como é que a infra consegue se manter para um momento e tal, e, enfim, cada um tem seu problema, seu propósito. Eles pararem para poder externalizar alguma coisa não é o problema. O problema é ele parar para externalizar aquilo em algum lugar que, para chegar num ponto, ele tá pensando que já está no estado de pronto, o estado de pronto precisa ser definido, mas se ele chegou no estado de pronto, da ideia que saiu da cabeça dele foi pro papel,
ele ele investiu muito tempo naquilo ali. Ele Não, perdeu. matutou, foi ver outras coisas e tal, para poder externalizar a ponto de escrever história, de colocar no gerenciador de projeto, de demandar, de priorizar aquilo ali. Pô, perdeu De muito tempo. fazer protótipo, assim, eu acho que beira o absurdo, né? Porque, poxa, é como você falou, ele tá lá no meu caso, foi o tech lead, o que é mais dolorido ainda, né? É, pô, ele tem que pensar na estratégia, ele tem que pensar no ambiente, no direcionamento ali da área de tecnologia da empresa. Se ele para e não é um salário muito, não é um salário barato, ele não é um funcionário tecnicista ali dentro, tipo, ele não precisa é, parar o tempo dele para fazer essas coisas. Agora, se ele conseguiu ir lá no backlog, criar um card, fazer o protótipo, que é o print, na verdade, quanto tempo do dia dele ele investiu nisso para fazer uma task? Então, pô, não era muito mais fácil falar assim, poxa, vamos discutir essa ideia, deixa com os PDs, eles validam tudo mais. Não, foi lá e beleza, vamos fazer assim porque é o que tá na minha cabeça. Talvez uma das coisas que pega aqui, que eu já sei que acontece, né? Tanto acontece no meu dia a dia, aconteceu em alguns cenários anteriores quando eu trabalhei, é o tudo para ontem. Às vezes, isso fica na cabeça de quem tá nessa posição dentro da empresa assim, e fica, tá, porra, se eu já fizer agora, a gente já mata esse tempo aqui, já consegue fazer. Eu escutei no dia a dia, hoje eu escuto algumas vezes isso, é tipo, a máxima do é raro, mas acontece todo dia, né? Mas assim, Uhum. não, mas ó, se já tá aqui, já aproveita e faz tal coisa. Fica assim, tá, mas que pressa é essa, cara? Peraí, hein? Até hoje tava 100, tu não sabe nem se vai dar dinheiro isso. Tá com dinheiro sobrando? Cara, contrata mais gente, caramba. Então, não deixa a máquina enxuta, então. Já que tá com esse dinheiro todo pra apostar e do nada, assim, pode ser que dê erro no dia seguinte. Tem ciclos de verificação, assim, que eu fico analisando nos projetos, que assim, é, onde eu tô hoje tem alguns legados de projetos que viram legado em tipo 15 dias. Tem projeto legado de 15 dias, assim. O projeto elaborou um negócio, teve a ideia, vamos fazer, vamos botar, beleza. Parou o desenvolvedor, que tá todo pegando fogo, mas para desenvolver aquilo ali, programou o negócio, beleza. Tá, e agora? Ah, então, ó, tive outra ideia. Não, mas peraí. Aquela ideia lá. Não, mas aí tá faltando não sei o que. Não, mano, peraí. Aquela ideia lá. Não, mas aí, se a gente fizer tal coisa. Pera, porra, peraí, calma. E aquela ideia lá? Não? Tipo, é isso? Beleza, tá, vamos pra próxima ideia. Só quero pagar meus boletos. Exato. Porque, como a gente falou, né, tem os boletos vencem, né? Tem gente que não tá Uhum. vencendo eles, cara. E é isso, tá? Então, assim, é uma insatisfação que a gente percebe não só do lado de produtos, assim, tem muito desenvolvedor também que fica putaço com esse processo, assim, porque eu tava conversando, eu tava fazendo um projeto para um produto, né, visando a melhoria dele, e aí eu fui muito no aspecto da pesquisa, de benchmarking para levantar possibilidades, e aí eu fui descobrir que um dev já tinha pensado em algo similar há quanto tempo? Há 2 anos atrás. O cara já tinha pensado numa estrutura de back-end para fazer para aquele projeto, porque surgiu da cabeça do bendito do stakeholder, só que daí foi despriorizado, ficou lá guardado no. E aí, quando eu fui retomar o processo, eu falei assim, porra, mas já existe? Você já tinha passado por isso? Ele falou, pô, tá aqui, tá feito. Ele mostrou todo o fluxo. E aí eu falei, caramba, cara, era o que a gente tava pretendendo. É, já. Eu peguei um projeto assim, muito recente até, que eles tinham gastado uma grana já para desenvolver. Falar assim, gastar dinheiro é porque assim, passou um tempo, colocou gente para desenvolver, então, puta, gastou uma grana, né? Não ganhou nada com Exato. aquilo. Uhum. E aí, para criar um projeto novo e tal. E aí, depois do tempo, aí a gerência me chama lá para poder trocar umas ideias sobre umas inovações que estava pensando e tal, umas coisas que tinha que modificar no projeto, no sistema que tinha lá. Fazia pouco tempo que eu estava, não conhecia muito o histórico, né, das coisas que já foram projetadas antes, foram desenvolvidas. Aí me mostra os negócios lá, tirou um monte de print, rabiscou um monte de coisa assim, eu ficava olhando assim, tá, mas qual é o propósito disso aí? Aí me explicou um pouquinho, não, a gente tem que ver, porque aí o pessoal não está conseguindo usar isso aqui.
Falei, não, mas isso é um projeto que eu tô fazendo agora. Mas isso aí já existe. Pô, tá, o pessoal não tá conseguindo usar. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de eu ter que corrigir, ou tentar corrigir, né? Tentar encontrar o erro, né? Porque eu não sei nem se tá errado. Pode ser só que você não colocou para as pessoas certas. Pode ser isso. Qual é o fit de mercado que esse projeto anterior tinha, né? Pra você dizer que não tá dando certo. Às vezes é só conhecido que vai testar. Tipo, ó, eu falei com uns parentes meus, falei com um cliente que é muito parceiro nosso aqui, ele olhou e não gostou. Tá, mas esse cliente não é fit desse produto, talvez, sei lá. Exato. Aí ele fica, não, mas dê uma olhadinha aqui, vê o que você pode fazer e tal. Então, beleza, eu vou. Ele explicou tudo, assim, um monte de coisa que tava pensando, um monte de bagulho. Fiquei, não, beleza, certo, com certeza, vou olhar. Cara, eu guardei os prints até hoje, que eu não tive tempo pra olhar de novo. Tá guardado os prints, porque eu tava fazendo outro projeto. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, ainda mais na minha carreira eu tive digamos assim, a sorte, por falta de uma palavra menos triste assim, tive sorte de chegar em vários lugares que não tinham lá uma estrutura muito boa ou que realmente estava uma puta de uma bagunça danada. Então eu comecei a criar comigo um modus operandi de primeiro tem que externalizar para as pessoas que se não tem muita gente para fazer, é esse o cenário. Não tem muita gente para fazer, então não vai ser feito muita coisa ao mesmo tempo, tá? É isso, coisa de cada vez. Os desenvolvedores geralmente já ficam meio que contaminados com esse tudo para ontem, né? E acaba tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo, ou fica com um monte de tarefa para fazer e a sensação de que não está entregando nada, né? Que tem muita coisa e não sabe o resultado. A primeira coisa que eu gosto de fazer, de conversar com a galera, é falar, ó, tá, mas vai fazer só isso aqui. Porque esse negócio do ver um projeto anterior enquanto estou fazendo o agora, eu falo, não, beleza. Mas assim, isso aqui tem prazo? Se era para ver agora, porque eu tô fazendo outra coisa agora. Não, mas isso aí depois você vê. Então tá, beleza, isso aí vai ser no meu tempo, tá? Porque assim, se não tem prioridade, não tem prioridade. É isso. O que tem prioridade é o que eu tô fazendo agora e eu vou ficar até o final. Se aparecer outra coisa logo na sequência, esse teu vai ficar cada vez mais para baixo. Até chegar um ponto que. Isso acaba sendo um pouco instrutivo também para as pessoas que querem se deparar com isso logo de primeiro, com esse curso. Que eu digo assim, ó, isso vai ficando para baixo, e aí eu adoto alguma ferramenta visual de gestão de tarefas, tipo Gira, tipo Trello, alguma coisa assim, porque visualmente isso acaba ficando mais claro para as pessoas, né? Ó, Sim. vai ficando para baixo o teu card, a ponto de, dependendo do tempo que esse negócio ficar lá embaixo, significa que ele não é mais viável para a gente desenvolver. Não faz mais sentido tocar nesse assunto, porque até hoje não fez falta. Então assim, até hoje não fez falta, não gerou dinheiro. E se voltar, se trouxer aquilo à tona, vai gastar um tempo que outra coisa já é prioridade, tu tá vendo o negócio nessa outra coisa mais nova, então, cara, você só vai perder dinheiro se trouxer pra cá. Então, vamos deixar lá maturando, vamos dar um prazo pra isso, vamos dar um prazo de 2 meses. Daqui a 2 meses, a gente tocar nesse assunto, ele ainda vale a pena. Mas daqui a 2 meses, ninguém fala sobre esse assunto, eu vou excluir do backlog. E é isso. E aí, geralmente, eu faço isso. Eu deixo lá e depois de um tempo, eu só saio catando no backlog lá. O que tem um prazo muito, muito grande já. Tá, isso aqui eu vou excluindo. Depois, lá daqui a uns 5, 6 meses, quando toca no assunto, fala, velho, nem lembro. Me explica como é que é de novo o negócio, porque agora, porra, a gente fez muita coisa em 6 meses já, cara. Nem vem. Mudou a prioridade, né? Não vem. Mas aí isso é muita coisa pra agora, porque é tudo pra ontem. E aí, essa ansiedade, né, e a cobrança tem que fazer um monte de coisa e tal, e aí deixa muita coisa que poderia ser validada, sem a validação necessária, porque o processo de entrega, que é o ponto que eu coloco também, uma falta da definição do dono. Como é que é o dono? O que tem que ter? O que a gente define como tá entregue? Não é o tá no ar. Cara, tá no ar, eu tenho um servidorzinho aqui em casa, um microcomputador, né, que eu comprei para ficar testando os negócios low code que eu gosto, open source. Aí eu instalei aqui, tá, cara, no ar tá. Eu tenho 5 sistemas que tá no ar. Tô ganhando dinheiro com isso? Não tô. Tá pronto? Não tá. Eu tô só testando. Está. Ih, ficou mudo. Agora ele voltou. É que esse microfone tava o dia todo já com ele, aí ele já deu a bateria dele. Ainda bem que ele vem com 2, mas boa. Mas enfim, eu tava dizendo assim que o teu microfone correu. O que eu tava dizendo? Me perdi agora.
Eu tava Você estava dizendo. falando da gestão do backlog, que se entram coisas mais prioritárias, você vai deixando, vai abdicando de projetos mais antigos. Sim, então, esse é o modo operante que eu deixo. Tá falando do Doni. Agora lembrei qual era o Isso. ponto que eu queria chegar. O Doni. Porque no dia a dia, como não tem uma definição talvez muito clara do que é a entrega, isso é um fio, tá? É um fio que você vai puxando lá no começo, quando chega agora no ponto de que, olha, tá entregue. Mas tá, o que é tá entregue? Tá no ar e em que lugar? Como? Como é que a gente mede que aquilo está pronto? Foi feito o teste unitário, desenvolvedor? Foi colocado aquilo plano de liberação? Vai ser para todo mundo? Vai ser para um grupo específico? Vai ter feature toggle ou não? Como é que está o plano de colocar isso no ar? Ah, não, a gente só subiu. Ah, só subiu, então não é dono. Pra mim não é dono. Não tem documentação, o que vai fazer com aquilo? Então, assim, não teve um histórico de como é que aquilo chegou lá e como é que eu faço com aquilo depois que estiver no ar. Não é Done, cara. Vamos estabelecer o processo de Done. Por quê? Também tem a questão da comunicação. Quando se eu estou trabalhando com outras pessoas, que isso é vida real, isso é o normal, isso é no mínimo o modo normal da gente. Está trabalhando com outras pessoas, não está trabalhando sozinho. Trabalha com outro desenvolvedor, trabalha com outro designer, ou trabalha com o seu gerente, trabalha com alguém. Tu tem que deixar a comunicação de alguma forma clara de como foi que aquilo chegou até o estado que você terminou ou não terminou aquilo ali, como é que está o processo atual e como é que está o final. Outra pessoa depois vai querer olhar para aquilo e tirar outras dúvidas. E aí, tu vai ter que parar para poder explicar como é que fez. No caso do desenvolvedor, por exemplo, que faz um API, faz um pedaço de código para se comunicar com outro pedaço de código. Aí, se der errado, ele vai passar para outra feature, o próximo item de backlog, e aquela lá vai ficar travada até ele poder voltar, porque não teve documentação, porque não teve. Isso é tratar o Done também. Se o Done tá a documentação, beleza, cara, ele não passa para a próxima enquanto ele não terminar a documentação, enquanto não deixar visível ou prática a comunicação de como é que eu tiro aquilo do ar se der problema, inclusive, né? Isso é raro, mas acontece muito, essa falta do Done, assim. Exato. Acho que a gente tá falando de métrica, né? Tô falando só sobre a entrega mesmo, assim. E colocando pro nosso cenário de design, cara, tem muita gente falando pra caramba também nesse Done. Bastante, assim, tipo, como é que eu comunico, e eu vi muitas postagens recentes, assim, de pessoas diferentes, mas com níveis diferentes do assunto, mas falar sobre o handoff. Falar handoff é uma coisa muito bonita, assim como falar de métricas. É muito bonito. Vamos falar sobre handoff. Como fazer o melhor processo de handoff possível? Cara, não tem. O melhor processo que existe é aquele que a pessoa que vai consumir consegue consumir, cara. Tem gente que faz tudo no Figma, tem gente que faz tudo escrito, coloca no Notion. Tem gente que vai gravar um vídeo. Eu faço quase tudo isso ao mesmo tempo, assim, porque teve outro trabalho que eu estava anteriormente, a gente teve várias formas diferentes de tratar isso. Porque dentro do time de design eu já tinha conversado com o pessoal que estava comigo, então a gente tem que tratar o nosso Done muito bem tratadinho ali. Porque se a gente conseguir, tá embasado, tá documentado, como é que a gente chegou àquele ponto, e como é que a gente passa para outra pessoa, isso significa que está pronto para passar para alguém. Não é porque não falta mais não falta mais nada, já tá, acabou. E o que é o acabou? Pra gente tem as tags mapeadas de como a gente vai mapear no Analytics. Tem que estar uma documentação visual. Precisa de protótipo navegável? Às vezes não. E é isso. A definição do Done também passa por aí. Você pensa, não vai ter o protótipo navegável. A gente vai colocar ele realmente numa estrutura de inspecionar. Porque é isso que precisa. E se entendeu como é que aquele ia funcionar de algum outro momento. E aí, depende do cenário. Tem cenário que você precisa detalhar os componentes, né? Tipo, a cor, a linha, não sei o quê. Todas as propriedades das coisas que tu tá entregando, tem que detalhar. Por quê? Porque aquilo não foi construído um style guide, não foi construído uma documentação base antes. Beleza. Isso, por enquanto, faz parte do seu dono. É trabalhar para que o próximo evolução, né, da qualidade seja, o meu Done é não precisar detalhar o componente. Assim, o meu Done vai ser protótipo navegável. Já é Sim, já é o Done. E eu faço vídeo também
a galera conseguir entender, assim, explicando regra de negócio, as regras de interação de interface, até chegar aqui, ó, é por isso que essa feature existe. Recentemente, assim, faz uns 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, o time de operações do módulo que eu tinha projetado lá atrás, eles foram tirar dúvida comigo, porque eu deixo uma playlistzinha lá no YouTube já gravada com a sequência do que eu estava entregando. Né? Falaram, tem um vídeo para explicar pra gente como é que vai ser essa nova funcionalidade que te liberaram agora e tal, não sei o que tem uma playlist para você assistir. Aí os caras vão assistindo lá e nem tudo que foi projetado naquela época foi pro ar. E aí, beleza. Eu já tenho documentado o que não foi pro ar. Colocar a marquinha até no conference que eu uso pra escrever lá. Aí, pra tirar dúvida, mas tal coisa assim, como é que vai funcionar? Eu digo, não se preocupa com isso aí, que isso aí não foi pro ar. Beleza. Aí vai tirando dúvida, ou seja, a documentação foi para handoff, para desenvolvimento, mas de um jeito que também serve como dono de treinamento, como dono de repasse para quem vai fazer a implantação, para entender melhor sobre como é que isso surgiu, que necessidade é essa, por que tem que entrar nessa tela para poder clicar aqui, né? Uhum. Devagando um pouco sobre método. Não, mas faz total sentido o fluxo de trabalhos. Os complicadores do dia a dia, infelizmente, vão ser muitos. E aí a gente tem que trabalhar o nosso psicológico, assim, pra dizer, então, é isso, tá um caos e a minha parte é essa aqui, ó. Sim. Porque se a gente surta, cara. Se preocupar com tudo, a gente surta, cara. Pois é. Para isso que a gente faz terapia, né? Precisa colocar tudo em ordem depois. Pois é, cara. Isso aí é raro, mas acontece em todo lugar, infelizmente, tá? De ter... Eu percebi isso. Eu percebi, já tive conversas com outros profissionais de outras empresas também. E foi um assunto que a gente acabou abordando, assim, da maturidade do design nas empresas, né? Então, é um cenário meio desolador, assim, no Brasil, principalmente. Eu não sei se... Eu não tenho muitos conhecimentos como o processo é lá fora, né? Ou em outras empresas internacionais, mas será que a gente não fica discutindo dentro do nosso contexto, com nossa comunidade, apenas sobre o ideal e não sobre o que realmente é? Porque quando a gente fala assim, tá tudo uma zona, tá tudo muito, muito bagunçado e tal, mas será que não é isso? Esse é o modo normal e a gente, por estar justamente nesse meio, tentando colocar embasamento, colocar método, tentando estruturar uma das partes. Essa é justamente a coisa que deveria estar acontecendo, né? Porque o ideal é muito bonito. O ideal é aquele que a gente vê nos cursos. O ideal, inclusive, é o que eu leciono. Pegar a disciplina mais recente que eu estava dando aula lá do design estruturado, peguei o Double Diamond lá e coloquei como um framework inicial para a gente repartir as aulas falando sobre cada uma das áreas e aprofundando em cada uma, né? Mas assim, eu explico com a minha experiência, inclusive, né, do que dá errado, mas eu falo, cara, isso aqui é uma sequência metodológica, você vai encaixar o método que der para esse momento aqui, para esse teu contexto e para esse momento do processo, e vou explicando todo o fluxo. No dia a dia, ele vai ter tempo para poder pensar nisso? Quase nunca. Uhum, exato. Faz muito sentido essa análise, porque a gente... E é a questão dessa adaptação também para o cenário nacional, assim. Então, a gente tem as técnicas, tem as ferramentas, os frameworks e tudo mais, só que a gente também tem essa questão da cultura, né? Então, a cultura aqui no Brasil é bem diferente nesse sentido. Então, por isso que não é comum de ver stakeholder que gosta de se envolver no processo de design, de opinar e tudo mais. Tem essa questão de fazer as coisas muito na pressa. Então, a maioria da galera que está fazendo cursos de design, assim, eles acabam ficando muito presos nos frameworks, né? Então, a galera fala, não, a gente precisa fazer porque isso aqui vai dar certo, não sei o quê. Só que eles chegam com essa expectativa, mas quando encaram a realidade das empresas no Brasil, eles veem que é um negócio totalmente diferente. Tipo, na empresa é esteira de produção e vamos lá, vamos com o mínimo que a gente consegue fazer aqui, entregar essas coisas e bora, né? E assim, não é muito difícil de ver muita gente frustrada com esse processo também. E aí eu acho que vale essa análise, assim, de tipo,
tentar trazer esses aspectos de fora para um cenário que aqui no Brasil é diferente, que a cultura é diferente do design, é algo interessante de se observar, assim. Pois é, você imagina o design sprint. Cara, o design sprint, quando é que tu consegue no dia a dia de uma empresa pequena e médio porte, digamos assim, ou até pior ainda grande, né? Tu parar, Uhum, sei lá quantos stakeholders por 5 dias, um bloco de horário completo, é impraticável, assim, é bem ideal mesmo. sim. Essa é a Cenário. adaptação. Exato. Uma coisa que eu tinha até discutido com um pessoal recentemente, conversando assim sobre esse ponto da adaptação, é que a gente, pegando por base que a gente precisa só basicamente fundamentar, né, tentar estruturar o nosso pensamento para a gente não cair no mesmo ciclo de achismo que os outros stakeholders vão ter por não ter a nossa expertise. Beleza, a gente está ali por causa disso, porque a gente tem aquela expertise de estruturar o racional, né, como eu gosto de falar também, como nomeia. O nosso racional tem um modo sequencial ali de lidar com isso. E aí esses outros não tem esse modus operandi de pensar, né? Então, de qualquer forma, se a gente já sabe que a gente vai ter que estruturar, a gente tem que estar o tempo todo fazendo uma adaptação sobre o tempo e escopo. Aí o que eu estava comentando recente? A gente não tem um tempo para poder pesquisar, falar com o usuário, não tem nem tempo e nem tem recurso para isso. Beleza, então como é que a gente consegue fundamentar de alguma forma que a usabilidade foi garantida? Não sei, se a gente não consegue fazer teste. Então, mas espera aí, mas na história da humanidade, em algum momento, alguém teve uma ideia, no mínimo, parecida com a nossa e testou de alguma forma. Vamos ver se existe alguém que já tentou colocar isso no ar de alguma forma. Vamos atrás? Meio de Jacob, né? Meio de Jacob, né? Os usuários passam 90% em outros lugares, exceto o seu site, né? Mais ou menos. Então, justamente, o que os outros estão fazendo? O que esse nosso público já faz no dia a dia? Vamos atrás daquilo que ele já mexe, porque é familiar e aí corre menos risco da gente errar se a gente trouxer aquela mesma sequência, aquela mesma interação às vezes. Eu faço muito isso benchmark, análise de similares, né? Então, como é que eu faço para fazer um onboarding de uma pessoa, de um sistema financeiro? Fiz isso uma vez. Fui atrás do que o pessoal usa, o que eu mais via no dia a dia dos usuários lá que a gente estava projetando o sistema. Os caras usam muito rede social, o cara usa muito. Escuta muita música no dia a dia. Mas escuta música por onde? O Spotify, Deezer. Então, como é que o Deezer e o Spotify faz o onboarding dele que as pessoas já conseguem encontrar as músicas e vai-se embora assim? Aí eu fui ver. Você entra no Instagram, no Deezer, no Spotify, né, são redes diferentes, assim, similar é só o Deezer e o Spotify. Mas o onboard deles, ele segue uma lógica muito boa. Porque assim, existe o Friends, existe o conhecido, né, pela grande massa, ele coloca como primário, assim. É isso aqui que existe, cara. Tem vários outros. Aí tu vai clicando em cima, ele vai abrindo outras vertentes. E você vai conhecendo e você vai partindo de um macro, que numericamente é mais conhecido, ou tá no Trends, e você vai abrindo outras possibilidades para ele configurar o seu perfil lá dentro da plataforma. E, cara, que negócio legal. E se a gente fizer isso com o financeiro? Se a gente colocar assim, o que tem de macro no financeiro? Quanto você vai pagar e quanto você receber. Beleza, o que ele quer fazer primeiro? Quero configurar quanto você vai pagar. Clica lá quanto você vai pagar. Vai abrir lá, sei lá, folha de pagamento, pessoal, despesa com sei lá o quê. Abre esse primeiro leque, depois a gente vai abrindo outros leques. Se ele chegar até um determinado ponto, tem lá, sei lá, 3, 4 níveis, tá bom pra caramba pra uma microempresa. Ter 4 níveis de detalhe assim é uma DRE, cara. Sim. Então a gente já fez um onboard já projetei um onboard do módulo financeiro baseando na interação que as pessoas já tinham com rede social e com o Spotify. Exato. Não adianta reinventar a roda também, né? O reinventar a roda sai muito caro. A roda sai muito cara para ser feita. Então, assim, a duras penas de carregar as coisas nas costas, né? Até chegar a roda. Não precisa passar por esse caminho de novo. Exato. É isso, cara. Essa é a minha contribuição, contém até enquanto. Mais alguma dúvida, questionamento? Não, acho que é isso. O bate-papo foi bastante rico e, assim, o que tranquiliza é saber que, tipo, eu não tô sozinho nessa questão eu vou colocar como insatisfação, mas talvez seja muito, muito duro, assim, mas, tipo,
nessa questão da percepção mesmo de como a área de product designer, de UX ainda está caminhando a passos curtos aqui no Brasil. E é legal ter essa percepção também de outros profissionais, assim, porque mesmo que a gente fique nessa bolha de profissionais de UX, a gente está vendo que existem alguns problemas em comum, assim, independente do tamanho da empresa onde a gente atue. Então é bacana essa percepção e essa troca de experiência. Uma coisa que eu deixo como a dica, assim, você segue se quiser, mas eu acho interessante fazer. Conversa com a galera de outras expertises. Sim. Pô, ah, tem algum site de mentoria, né? E às vezes eu procuro isso. Procurar um cara que trabalha com dados. Aí procura outra pessoa lá que Uhum. trabalha com RH, procura outra pessoa que trabalha com front, outra com Sim. back, sei lá o quê. Vai ver que tem Uhum. esses mesmos problemas lá, com outras tecnicidades, mas ele tem os mesmos problemas, assim. É por isso que eu trago essa minha percepção de que será que a gente não tá no modo normal mesmo, que essa bagunça, a bagunça só existe, o qualificador de estar uma bagunça existe porque o nosso balizador é a teoria que a gente aprendeu. Talvez essa É, teoria balizou a gente de um nível que não é alcançável, então praticamente. É isso. Estava conversando, só para fechar, eu conversei com um dev recentemente e perguntando muita coisa assim, um dev que tava, sei lá, tem uns 2 anos de carreira. Não, cara, 2 anos de carreira, pra mim, o cara sabe muita coisa hoje em dia. É sim. muito prático a encontrar algumas coisas. Meu YouTube é super aleatório. Quando eu ligo o YouTube, ele parece um negócio de Docker, ao mesmo tempo que aparece de low code, ao mesmo tempo que aparece Porta dos Fundos. É assim o meu YouTube. E O aí, algoritmo fica maluco, né? o algoritmo minha conta do YouTube, ele é basicamente assim: joga qualquer coisa, ele vai assistir. Pode botar, ele vai assistir. E aí, eu tô conversando com um dev e perguntando assim: não, e já trabalhou com teste unitário? Como é que tá? Como é que é a sua experiência com isso e tal? O cara, já ouvi falar assim e tal. Não, tipo, não, BDD, TDD, esse tipo de método assim e tal, ele, não. Mas assim, dockerização pra você é coisa comum ali. Nunca trabalhei com. Mas frameworks assim, quais são os frameworks que a gente trabalha? Ah, basicamente eu pego ali um pronto ali e uso alguma biblioteca pronta para conectar com as coisas. Então, tá, Uhum. beleza, tranquilo. Mas assim, aí a visão ideal, a ideia, né? Pensando platonicamente na coisa, a ideia que eu tenho de um dev com 2 anos era tipo, cara, isso é o básico. Se eu sei que isso existe, o dev de 2 anos toma café com isso aí. Mas Tira não. letra. Mas não necessariamente. Ele vai chegar num lugar que vai pedir pra exigir que trabalhe com dockerização e ele vai dizer, tá, como é que funciona isso? Que eu não faço ideia como é que é isso. Ele vem de outros lugares. Veja, se ele chegou até aqui sem saber, os outros lugares que ele trabalhou até agora, de 2 anos e pouco, tava na bagunça tão grande que nem dockerizar eles faziam. Não exigiram essa. Pois é, justamente. Então, assim, eu fico tranquilo pelo pensamento também que, assim, cara, se tá tudo tão uma bagunça, se tá todo mundo percebendo tanta bagunça, eu tenho muito trabalho pra frente, então tá tudo bem. Exato. Acho que essa é a mentalidade mesmo. É isso, é o que me tranquiliza. Então, beleza. Eu ainda vou ter o próximo emprego, eu vou ter amanhã, né? Vai ter uma bagunça muito. Eu vou fazer do meu jeito que dá pra organizar, mas vai ter uma bagunça lá no outro lugar pra arrumar. Vai ter uma bagunça diferente pra atuar, né? Justamente, cara. É isso. É isso. É com esse Fechou, momento de meu querido. esperança, assim. Fechou, então? Valeu, cara. Muito, muito obrigado por abrir, assim, pra conhecer o teu cenário, assim, pra conhecer, pra trocar essa ideia aqui, a gente fazer esse momento de terapia junto. Show. Não, eu que agradeço a oportunidade do bate-papo e quando eu quiser marcar um outro, estou à disposição. Só me chamar no LinkedIn, você tem meu WhatsApp também, vamos conversando aí. Joia, Tem muitas perfeito, cara. bagunças, tem muitas bagunças pra gente desembramar aqui. Embora, então. Talvez a gente se encontre em alguns eventos, que de vez eu fico rodando o Brasil em alguns eventos aí, a gente vamos continuar conversando que a gente chora junto em algum lugar, um bar. Fechou, combinado. Valeu, cara. Obrigadão. Boa Valeu. noite.